Alô, alô. O de lapela tá comigo já. Não, beleza. Bora lá, gente? E aí? Sim. Beijo. Bora. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Guilherme. Hoje vou... Opa, boa noite. Hoje vou dar uma introduçãozinha sobre como criar aplicativos para Apple TV. Mas antes vou me apresentar. Essa pessoa bonita da foto aí sou eu. Acho que eu percebi um pouco. Bom, eu fiz engenharia de computação na Unicamp. Sou da turma 016. Também sou dos cria do Academy aí, turma 019. Trabalhei anteriormente na Guru, uma fintech, e também na Digo, que foi minha última empresa. Estou saindo essa semana e ano que vem começo em novos desafios, novos horizontes aí. Bom, para falar um pouquinho do desenvolvimento, vamos explicar um pouco o que é o Apple TV, né? O Apple TV tvOS. Apple TV é esse carinha aqui. Basicamente, ele visa e ampliar a funcionalidade de uma TV comum. Como se você tivesse um pequeno computador plugado na sua televisão. E ele está na versão 4K agora, a última versão. E diferente do Android, do Mi Stick, Fire TV, ele roda o tvOS, que é um sistema operacional específico para ela, né? Assim como a gente tem o WatchOS, iPadOS, a gente tem o tvOS. Atualmente está na versão 17 e segue os mesmos releases como qualquer outro sistema operacional da Apple. Beleza, agora vamos ver. Quando a gente cria um aplicativo para iPhone, a gente tem diversos tipos de interação que o usuário pode fazer com o nosso aplicativo. Toque, long press, drag and drop, pin gesture. Então, sensores, são inúmeras formas de interação que o usuário tem. Para Apple TV, não. Para Apple TV é basicamente o direcional do controle e o swipe, só. Isso a gente tem que estar muito em mente quando a gente vai desenvolver aplicativos para ela. Porque toda a nossa navegação é feita através do foco, de onde você está e para onde você vai. E quem ajuda a gente com esse é o carinha chamado Focus Engine. O Focus Engine ele é o mecanismo que a Apple fornece para nós para fazer esse controle do foco. E ele funciona basicamente da seguinte forma. Quando o usuário clica, por exemplo, para a esquerda, estando numa coluna, o Focus Engine vai fazer uma varredura de todas as views que estão naquela mesma linha onde você está, procurar o próximo elemento que pode ser focável. Assim que ele encontra o elemento que focável, ele avisa o nosso aplicativo através do método que a gente já vai ver daqui a pouco. Avisando esse nosso aplicativo, a gente consegue fazer todas as mudanças, alterações no layout que são pertinentes. E como a gente utiliza isso? O Focus Engine ele é encapsulado no protocolo chamado iFocus Environment. E para essa talk eu resolvi destacar dois métodos, um método e uma variável, que é o Did Update Focus, que é o carinha que eu falei lá, que ele comunica, né, que é o sistema chama esse cara para avisar que houve uma mudança no foco. E o Preferred Focus Environments, que é uma variável para listar qual que é a ordem preferida. A gente vai ficar mais claro mais para frente. Beleza, antes de ir para o código, vou mostrar um exemplinho super simples que eu fiz. Então, a gente tem esses 5 quadradinhos aí, e o foco vai indo de um lado para o outro, né? Então, a pessoa foi clicando para a esquerda, foi até o final, clicou para a direita, voltou. Super simples, aplicativinho, tranquilo. Esse daí é a nossa viewzinha, o quadradinho, chama Focus of View. Ele tem um text label simplinho, nada demais. Tem essa variável Can Became Focused. Esse cara, por padrão, a Apple não deixa uma UI-View ser focável. Porque, bom, muitas vezes a UI-View é só um background, é só uma view meio que secundária, então, por padrão, ela não deixa. A gente tem que falar explicitamente que a gente quer que nossa view seja focável, utilizando esse cara overrided aí. Agora, o método didUpdateFocus, esse carinha aqui, ele recebe 2 parâmetros, um context e um coordinator. Esse context ele contém, basicamente, 2 caras de nosso interesse, que é a Next Focused View e a Previously Focused View. Tá aqui esses 2 carinhas aqui.
Com ele, como o nome propriamente diz, é a nossa próxima view que será focada e a view que deixou de ser focada, para a gente fazer as atualizações. Esse coordinator aqui é bem simples, mas ele serve para coordenar as animações. Então, no caso lá da view, a gente tem o background ficando branco ou cinza, dependendo do foco, né, do estado. E ele meio que vai combinando isso para o layout ficar um pouco mais fluido, para as animações ficarem um pouco mais fluidas. Beleza. Do primeiro bloco, eu separei em 3 tipos de como que a gente pode usar esse método. O primeiro bloco é mais diretão, porque nosso context ele tem o Next Focus View e o Previously Focus View, como eu já falei. São 2 UI Views. E a gente tem o Background Color como toda UI View. Então, só fiz uma atribuição diretona aí, super simples. O segundo bloco, a gente já faz um cast para uma view de nosso interesse. Nesse caso, uma Focus View. Com esse cast, a gente consegue fazer coisas mais complexas do que só mudar o background. Nesse caso, está simples, porque só estou trocando a cor do texto, mas a ideia é mostrar que a gente consegue fazer o cast e ter uma variável da nossa view. Então, a gente consegue fazer, sei lá, começar a reproduzir um vídeo, começar a fazer várias coisas. Eu vou mostrar mais para frente um exemplo mais complexo. Mas é isso também, o Next, o Previously. E o terceiro método é utilizando uma variável que toda UI View tem, que é o isFocused, que basicamente, assim que recebe o foco, eu vou expandir ele 25% para dar um aumentinho, e quando está sem foco, vou retornar para a matriz de identidade para ficar no 100% normal. Bom, agora falar do Preferred Focus Environment. Esse cara é a variávelzinha que está aqui em cima, e acho que deu para notar no primeiro exemplo que o foco ele já começou no quadradinho A. Com isso, nesse exemplo aqui, o aplicativo está rodando, ele começa na caixinha C. Por que disso? A parte do foco é um pouco difícil de lidar, é um pouco chata. Parece que tem vida própria. Porque, às vezes, você pede uma coisa, ele não faz, você tenta, e é chato. E esse cara vem justamente para tentar deixar isso um pouco menos chato. E a gente passa, quando o Focus Engine está procurando o primeiro elemento para ser focável, se não tem ninguém nesse cara, ele vai pegar qualquer um da view lá, ele começa da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Começa do 0, 0. Então, ele vai escaneando a tela até encontrar o primeiro elemento focável. Quando ele encontra, ele coloca lá. Se ele não encontra, ou se a gente quer explicitamente falar aonde o nosso foco deve começar, a gente usa esse carinha, é um array, então a gente pode passar várias views para ele, e ele é ordenado também, então a prioridade maior é para o elemento 0 e assim sucessivamente. Bom, mas aí está muito simples isso, vamos colocar um pouquinho do suco nesse cara aí. Fake nerd. Esse é o aplicativo que eu trabalho atualmente, chama de Go. Mostrar. Eu vou usar aqui o. Consigo usar aqui? Não, né? Queria ir pausando, mas tudo bem, vou falando mais rápido. Aqui eu seleciono o perfil, também nada demais. Aqui é interessante. Se vocês viram. Não tem como pausar, né? Não tem como pausar? Talvez eu consiga. Não. Eu consigo jogar o cursor para outra tela? Ele tá? Eu acho que até deixa, mas. Não tem problema. Não, tudo bem. Mas vocês viram ali que o foco estava naquele cara que era o Feature Carousel, que é aquele quadradão maior e tal. E depois apareceu uma tela em cima. Pode deixar assim. E apareceu uma tela em cima. Essa tela, como a gente está no Apple TV, a gente precisa pedir o foco para ela, porque é o elemento novo que aparece. Então, isso é muito diferente do iOS, onde a gente só coloca o modalzinho lá e a pessoa vai lá, fecha, enfim, consegue, de uma maneira automática, ela já se encontra. Já para a Apple TV, não. A gente teve que mudar um pouquinho. Então, assim que a gente exibe aquela tela, a gente... vai rodar de novo. A gente exibe a tela, ela depois, no delegate dela, falando assim, beleza, terminei de ser exibida, a gente pede o foco para o Focus Engine. Aí ele recalcula tudo e joga o foco para dentro dessa telinha aqui. Então, isso é uma parada bem diferente que você tem que ter em mente quando você está desenvolvendo para Apple TV. Mas vou dar uma paradinha. Tudo isso é o foco, né? Elemento selecionado e tal.
nessa parte é legal. Isso aqui é uma listagem das programações atuais e as próximas que irão começar. E é uma lista bem grande. O usuário está indo para baixo e tal, cansou, ele quer filtrar pelo que, sei lá, categoria que ele quer. De vez em ter que voltar tudo, o usuário apertando o botão de back, a gente consegue jogar o foco para cima. Então, isso é um negócio que deixa uma identidade melhor, uma usabilidade mais simples para o aplicativo. E também, a gente usa aquele Preferred Focus Environment, todos aqueles caras lá para fazer esse controle de onde está o foco naquele momento. E o mesmo acontece aqui na seção de busca. Eu vou buscar por ESPN. E também, mesmo esquema. Está indo aqui embaixo, o foco está nessa seção com a Collection View, apertou o back, volta para cima, e é isso. Então, vocês conseguem ver também que a gente pode abrir ou esconder o menu com base no foco. Tudo isso utilizando aquele segundo bloco lá de código. Então, a gente vê, eu sou um text input, nesse caso. E o próximo elemento é um menu view? Sim. Então beleza. Então, eu vou abrir o menu view e jogar o foco para lá. Então, é muito poderoso aquele segundo bloquinho de fazer o cache e tal. A gente consegue brincar bastante com isso. Ok, então vamos fazer um wrap-up geral aí. Lembrar que para a Apple TV a gente está fazendo as interações através dos controles, e com isso é uma outra parada, a gente sempre tem que ter isso em mente quando a gente está desenvolvendo para a Apple TV. Um método, acho que um dos principais métodos é o Did Update Focus. É lá onde a gente vai fazer toda aquela mágica de atualizar o layout, tirar o elemento focável, focar o próximo, sei lá, tudo, basicamente. E uma boa dica aí de UX é sempre manter um único elemento focável. Porque num cenário onde o usuário não tem nenhum elemento focável, ou ele tem dois elementos ou ele tem dois elementos focados, ele vai se perder. Ele vai ter que ir lá mexer no controle, assim, meio que desesperado para encontrar, aonde que eu estou aqui? Qual que é o contexto que eu estou inserido? Então, como a gente sempre tenta buscar levar a melhor usabilidade para os nossos usuários, sempre tem isso em mente aí. Aqui é alguma referência, as referências que eu utilizei para fazer essa talk. Aqui tem um vídeo do WWDC falando de SwiftUI também, utilizando o Focus Environment no SwiftUI. Eu nunca utilizei, mas eu acho que não deve fugir muito do que está aqui. E é isso. Muito obrigado. Para quem quiser adicionar nas redes aí e tal. E é isso, gente. Valeu. Perguntas? Mais uma curiosidade. Na Apple TV tem aquele... Oi. Na Apple TV tem mais uma curiosidade, no caso, aquela bolinha central você consegue... Ele tem um medidor de pressão, né? Meio que você consegue mexer na coordenada XY dentro do elemento do focado. Seria dentro do Did Focus? No caso, é bem curioso, porque eu nunca fiz nenhum app para Apple TV. Tá, eu acho que daí acaba sendo naqueles elementos que a gente tem quando a gente assina um método para o botão. Esqueci o nome agora, mas quando a gente uma ação para o botão e tudo mais, a gente consegue assinar alguns elementos do controle lá. De vez em ser o long press e tudo mais, a gente pode colocar o swipe, pode colocar o diagonal, né, o direcional. Também colocar o botão de back, no caso ali, que eu mostrei o exemplo. Então, eu acho que deve ser para lá. E acho que é isso. Eu não sei, na verdade. Eu nunca usei uma Apple TV real, assim, sabe, física, só pelo simulador. Então, a gente consegue testar pelo simulador normal. Mas eu acho que é isso. Seria por lá. Beleza, obrigado. Imagina. Pô, parabéns pela apresentação aí. Valeu. É um assunto diferente, né? Não é muito visto. Muito bom, parabéns. Cara, Obrigado. eu tenho dois questionamentos. O primeiro é controle de foco. Tipo, do que você mostrou, né? Que é um aplicativo de televisão de fato. Como que é esse controle? Você tem um conjunto de métodos? É tudo via delegate, de forma, vamos falar grosso modo assim, na munheca? Você controla na munheca mesmo? Ou você tem um framework, alguma coisa que use isso? E também é possível trabalhar com reatividade? Colocar um combine na vida ali? E como é que você trabalha com esse controle de focos, assim, com os gestos? Você explicou uma palhinha e outra, mas eu queria um pouco mais de detalhe. Porque, querendo ou não, é muito foco, né? Você vai pra lá, pra cá, você tem diversos tipos de gestos. Por mais que seja no controle, né? É um pouco complexo. Como é que tu faz? Boa.
O controle do foco em si é feito pelo... A Apple dá pra gente, então a gente faz através daquele DJ Update Focus. Então, basicamente, esse método, sempre onde você sobrescrever, ele vai ser chamado. Então, estando dentro de uma Y-View, aquele cara vai ser chamado. Com isso, a gente consegue separar os contextos. No caso do contexto da EPG, que eu mostrei, onde tem a programação atual e a próxima, cada célula ela tem um controle do foco dela. Então, a gente consegue assinar aquele DJ Update Focus dentro daquela célula, assim como a Table View, o Collection View. Isso fica um pouco mais fácil de encapsular, né, cada elemento dentro de cada qual, de ação que cada um vai fazer. Mas, por exemplo, naquela ida e volta do menu, fica um pouco mais... essa lógica fica no menu. Para a gente saber que, beleza, ele precisa se expandir, precisa voltar. Então, ele meio que acaba sendo cross entre todas as views, entre todos os elementos que a gente tem, mas a gente consegue, dentro de cada elemento, especificar o que cada um vai fazer e também reassinar aquele método para ele ser chamado e para a gente fazer o controle melhor ali dentro. Tá? Então, acho que respondi. Não sei. Valeu. Pô, acho que é isso. Gente, brigadão aí, tá? E Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo, último Natal, ok. Terminando com um bom Feliz estilo aí. Valeu, gente. Obrigado, gente. Eu acho que sobrou pizza ainda. Como? Ou levem pra casa. Enfim, não vamos desperdiçar comida. É isso. Obrigado. Valeu.